Olá, pessoal. Venho eu trazer mais uma palavra. Gostaria de estar fazendo uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu entro na sua presença no nome de Jesus Cristo. Te peço sabedoria e entendimento para que eu possa compartilhar a tua palavra, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, se você quiser me acompanhar lá em Hebreus 13:9. Não se deixem levar pelos diversos ensinamentos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça. Bom, eu tive refletindo nesta palavra e tirei como reflexão na minha vida. O que eu tenho feito para herdar o reino de Deus? Aonde eu tenho buscado direção, conhecimento, para poder ter uma vida assim plena diante da presença do Senhor. E assim, eu tive lendo uma história aqui em relação a nossa vida espiritual. Ela é semelhante a um banquinho que tem 4 pés. Assim, aqui na história diz que os três pés são necessários, porque nos torna plenos em Cristo. Mas o quarto já é um estranho. Esses 4 pés seriam a fé, a graça, entendimento, e tem mais um outro aqui que eu quero deixar mais por último. Assim, a fé, ela é necessária, por quê? Porque através da fé nós conseguimos chegar aonde nós não vemos. Só que assim, para nós adquirirmos essa fé, é necessário ter a graça que é herdada por Deus. E esse entendimento seria o quê? Esse entendimento seria o nosso conhecimento em saber como Cristo era, porque nós temos que tirar como exemplo como Ele foi, não como outras pessoas foram, mas como Ele foi, e buscar sermos semelhantes a Ele. Assim, quando Paulo fala em conhecimento aqui em cima, ele se refere apenas a Cristo, não a outros conhecimentos. É claro que é necessário você buscar conhecimento em outras áreas na sua vida, isso vai te ser útil, tudo. Mas assim, não tem como você competir as coisas de Deus, o exemplo que Cristo foi, a um conhecimento que você tenha, profissional, em qualquer área da sua vida que você tenha. Por quê? Porque assim, quando nós buscamos competir com Cristo, nós estamos criando uma certa competição aí, porque não tem como, não existe outro igual a Cristo. E quando nós nos buscamos esse tipo de interesse, porque, assim, para mim é interesse. Não sei se eu estou errado ou equivocada em relação a isso, mas acredito que sim. Quando nós buscamos esse tipo de conhecimento, isso nos torna perigoso, porque não tem como você competir com Cristo. Não existe melhor como Cristo foi. Ele se entregou a própria vida, ele entregou a própria vida dele para salvar a humanidade. E assim, ele é o único filho de Deus. Imagine um filho querido, um filho amado. Imagine você ter um filho, para quem é mãe, não sei, para quem é pai também. Você ter um filho único e aquele filho seu, ele vai ser com certeza o seu filho querido, amado. E assim, você entregar o seu próprio filho para salvar a humanidade? Assim, então não adianta nós querermos buscar, não sei, riquezas, talvez, e tentar colocar aquilo na vida da gente como algo que vai ser bom, que nós vamos ficar soberanos diante disso. Nós nos enganamos, porque a nossa maior riqueza é ter Cristo. Então, a minha palavra para você hoje é: em quem você tem colocado o seu exemplo de vida?
nas coisas que você ouve, nos conselhos que você ouve? Ou você tem buscado se espelhar em Cristo, como Cristo foi através da palavra? Assim, eu não sei o que você está passando na sua vida, assim como ninguém sabe o que eu estou passando na minha vida. Mas assim, na maioria das vezes, nós colocamos uma certa insegurança, dúvida, medo. E esse quarto pé do banquinho aqui refere-se a isso. Medo, insegurança, dúvida. Se Jesus está te pedindo para fazer algo, você não precisa de cabresco, como diz a palavra. O cavalo precisa de cabresco para ser direcionado. Se você conhece verdadeiramente a palavra do Senhor e sabe o que você está fazendo não é da vontade do Pai, se renda ao Senhor. Se coloca aí na presença dEle. Eu queria fazer um comentário também em relação a um vídeo anterior que eu fiz, que também se inclui aqui. O inimigo quer colocar dúvida no coração da gente. E assim, no vídeo anterior, eu tive vendo de novo, porque eu busco, quando eu faço os vídeos, eu gosto de ouvir de novo, depois para ver, né, como que foi. E assim, não tem como a gente não errar. E nesse vídeo anterior que eu fiz, eu estava contando a história lá de Mateus, lá em Mateus, a parábola do servo impiedoso lá, que o rei perdoou a dívida dele e ele foi lá e não perdoou a dívida do próximo dele. E eu falei numa versão diferente. Eu disse que o servo tinha pago a dívida do rei e depois queria cobrar do outro. Eu cometi um erro aí. E assim, vai ter gente que vai olhar e vai criticar, vai julgar, vai falar lá, não é conhecedora da palavra? Só que assim, quando você tá falando, você fala aquilo que vem na sua mente. Assim, quem nos direciona é o Senhor. Só que assim, nós somos falhos, a nossa carne é falha. Eu estou conversando com você agora e posso falar uma outra coisa, que talvez seja fora da palavra. E assim, para quem não tem conhecimento, ou para quem até tem, pode ver isso de uma outra forma. Pode olhar e falar lá, não é conhecedora da palavra, tá falando errado. Só que quem sabe quem conseguiu entender que eu estava falando verdadeiramente, vai entender. Quem me conhece de verdade vai entender que o que eu queria expor ali não era algo fora daquilo que o Senhor tem pra gente. Porque se eu não tenho graça, se eu não tenho amor para transmitir aquilo que Deus me dá, o inimigo vem e pinta e borda. Ele faz o que ele quer. Então, não deixa o inimigo colocar insegurança no seu coração. Não deixa o inimigo colocar dúvida, medo, porque é isso que ele quer. Em relação a isso de não julguemos as pessoas, se você quiser ler lá um trechinho lá em Mateus, versículo 1 e 2, tá escrito assim, ó: não julgueis para vocês não serem julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que vocês usarem também será usada para vocês. Então, quem somos nós para julgar alguém? É tempo de arrependimento. É tempo de se posicionar na direção do Senhor. Eu não sei que estado que Deus tem colocado você, que situação que você tem se encontrado, mas assim, Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Não se deixe enganar pelo medo, pela insegurança, pela dúvida. Descarte esse terceiro pezinho espiritual na tua vida. Se mantenha no foco daquilo que o Senhor nos deu, que é a graça, que através da graça conseguimos obter a fé. E através da fé, durante o tempo, a gente vai conseguir esse entendimento. Esses três são necessários e muito importantes para a gente. O que você tem feito com esses três pés que o Senhor tem te dado? Esse entendimento aqui, ele nos dá o equilíbrio. Para onde você tem ido?
Você tem ido pelas coisas que você ouve? Você tem ido pelas coisas que você vê? Porque o inimigo ele está preparado para nos colocar insegurança, dúvida, medo. Ontem eu fui chamada a fazer uma caminhada. Deus tocou no meu coração, Luciana, eu preciso que você vá para Sarutaiá. Eram 7 horas da noite. Eu saí daqui a pé e fui. Voltei aqui, cheguei em casa, já era de madrugada. Mas eu fui. E pelo meio do caminho, assim, vou compartilhar. Eu não gosto de sapo. Assim, não é que eu tenha medo. Mas assim, eu fico imaginando aquele ser pulando em cima de mim, pisando, subindo na minha perna. Então aquilo me traz repulsa. Eu andando pro meio do caminho. Aí passou um carro assim, acendeu o farol. E eu vi no meio da pista, assim, um sapo pulando na minha direção. Vinha vindo pra minha direção. Eu saí pulando, não sei quem pulava mais, se era eu ou se era o sapo. Mas assim, eu não deixei o medo travar minha caminhada. Se Deus tá te chamando, vá. Se Deus tá te pedindo para sair da sua parentela, saia. Que através de você, Deus quer usar outras pessoas também. Não deixe esse terceiro pé fazer morada no seu coração, na sua vida. Porque não é isso que Deus quer para você. Isso aí é o que Satanás quer para você. Que direção você quer tomar? Aquilo que Cristo, que Deus tem na tua vida? Ou você quer servir a outros deuses estranhos? Porque outra coisa também que eu quero fazer um comentário. Quando você ouve um direcionamento errado, assim, você vai sofrer as consequências, com certeza. Como eu disse aqui, aquilo que a gente fazer, a gente vai receber. Não adianta você pensar que você vai plantar ódio e vai colher amor. Você não colhe. Você tem corrido atrás do quê? De riquezas na sua vida? A maior riqueza da vida da gente é a palavra do Senhor. E é através dela que nós conseguimos um vivenciamento pleno aqui na Terra. Porque sem a palavra do Senhor é impossível agradar a Deus. Se não aplicarmos a palavra do Senhor na nossa vida, é impossível chegar onde Deus quer que a gente chegue. Outra coisa também que aconteceu ontem durante a caminhada de noite. Eu peguei meu celular, estava vendo uma mensagem de uma amiga minha que tinha me mandado uma mensagem que talvez ela viria na minha casa, e focada no celular. Aí, de repente, eu me dei conta, eu fui olhar, acendi o celular, eu estava no meio da pista. Aonde que está nosso direcionamento? Nós estamos focados no nosso, andando que nem zumbi, focados no nosso celular, no que nós estamos vendo? Ou nós estamos focados naquilo que Cristo tem para nós lá na frente, que talvez seja um pouco difícil de chegar, porque a passagem é estreita. Mas de uma coisa você pode ter certeza, a vitória é certa. A minha pergunta hoje é para você. É para você e para mim. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? No quarto pezinho? Ou nós estamos com os 3 que Deus nos deu e focados em seguir a Cristo? Eu não sei o que você está passando na sua vida, mas Deus quer fazer mudança na tua vida. Só que para Ele fazer mudança na sua vida, você precisa dar o primeiro passo. Porque através do primeiro passo, Deus vai te mostrar o que você tem ou não que fazer. Só que isso depende de uma atitude sua, talvez. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? No medo? Na insegurança? Na dúvida? Bom, essa é uma palavra que eu trago para você, é uma palavra que serviu para mim, espero que faça impacto na tua vida, assim como fez na minha e está fazendo. E eu vou ficar por aqui até o próximo vídeo.